novo e dessa vez aí com Vale a Pena Não Ler, do Código da Vinci. Então vamos lá pro vídeo. Dan Brown, o autor do livro, ele nasceu nos Estados Unidos em 1965 em New Hampshire. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dessa cidade. Ele então se mudou para Los Angeles tentar ser músico. E depois, não deu certo a sua vida de música. Ele foi então para Sevilha, na Espanha, e começou a estudar a história da arte lá. E então voltou para New Hampshire e foi dar aula na escola onde eles tinham estudado quando criança. Isso é mentira, mas no site onde eu procurei sobre o Dan Brown, ele disse que teve um aluno na escola onde ele deu aula, chamado lá em New Hampshire. Tinha um aluno que disse que ia conseguir matar o presidente dos Estados Unidos e que foram agentes dos Estados Unidos lá pra pegar o moleque e ver, sei lá, e pegar lá o moleque. Não sei o que eles fizeram com o moleque, mas é o que disse lá. Não sei se é verdade, mas então, né? Essa história estranha que eu contei aí pra vocês. O Dan escreveu o livro dele, o primeiro livro que fez um pouco mais de sucesso, chamado Fortaleza Digital. E depois que ele escreveu esse livro, ele começou a escrever outros livros, né? Porque o Fortaleza Digital deu certo, ele começou a pegar gosto e escrever outros livros, inclusive Código da Vinci, que a gente vai falar aqui no vídeo. Nessonier, um francês, foi interrogado e assassinado. E o assassino o interrogou perguntando onde que tava aquilo. Eu não vou dizer o que é porque é spoiler, mas essa coisa é algo muito importante, algo que mudaria toda a história da humanidade, sério, e mudaria mesmo. Ele contou uma mentira pro assassino e o segredo não poderia se perder na humanidade. Se ele vai morrer, que ele já sabia que vai morrer, o que faria, pra que ele passaria o segredo? Então, ele fez uma pose mó engraçada antes de morrer, ficou toda... e escreveu várias coisas, fez um maior enigma lá. Então, ele escreveu vários números estranhos. E o DCPJ, que é a FBI lá da França, de Paris, foi investigar então o caso. O agente, né, o todo-poderoso Bezufati, que é, digamos assim, o líder, né, do DCPJ, lá o carinha mais poderosinho, pelo menos que é citado no livro. Ele chamou os criptógrafos para ver o que aqueles números significavam e também chamou Robert Langdon, porque ele escreveu uma mensagem escrito PS, encontre Robert Langdon. Então o Bezufati chamou ele foi lá, né, e tal. O Bezufati já tava pensando que o Robert era o assassino, né, porque o cara pegou e escreveu lá o nome do cara ainda por cima, né, escreveu o nome, então ele já tava pensando, mas ele não tinha, digamos assim, muitas coisas para conseguir incriminar o Robert. Então ele chamou lá para eles terem um bate-papo lá sobre o assassinato e tal, para ver se o Robert falava alguma besteira e o Bezufati conseguia incriminar o Robert. Quando o DCPJ chamou os criptógrafos, a neta do Jacques, que foi morto, faz parte dos criptógrafos e foi alertada sobre isso e começou a estudar os números, né? Ela não sentiu nenhum remorso pela morte do avô, porque ele fez algo imperdoável, que é um spoiler. Então eu não vou contar, lê o livro pra saber. E então, já que ela não sentia remorso, ela não chorou nem nada. E o PS Langdon representava uma coisa pra ela, porque PS era o nome secreto que o avô dela, o Jacques, chamava ela quando ela era criancinha, antes dela ver aquela coisa imperdoável.
Então ela já sabia, pô, é pra encontrar Robert Langdon. Então, ela já tinha deduzido que o DCPJ tinha chamado o Robert lá pra ver e tentar incriminar ele. Então ela foi lá, né, pra cena do crime, conversar com o Bezufati e falar o que ela pensava sobre os números. Ela chegou lá, falou com o Fati que aquilo lá era uma sequência do não sei lá o que. E então deu um celular pro Robert dizendo, essa é a embaixada americana e então atende aí. Ele atendeu lá, tudo mais, escutou lá e não vou contar o que ele ouviu, claro. Mas ele disse que um amigo dele lá dos Estados Unidos morreu. Então ele ficou muito triste e foi no banheiro, né, limpar o rosto e tal. A Sophie também foi lá. Quem que é a Sophie? Eu acho que eu não disse quem é a Sophie. A Sophie é a criptógrafa, a neta do Jacques. Então, Sophie, ela também foi embora, mas na verdade ela entrou no banheiro e começou a conversar com o Langdon sobre spoilers. Spoilers. Então não vou falar mais nada porque vai começar a encher de spoiler o vídeo. Então, né? O autor do livro, o Dan, ele usa bastante ferramentas da narrativa de aventura. Isso é muito legal. E eu vou ler aqui um parágrafo do livro para vocês conferirem aí mais ou menos como que ele escreve. Robert Langdon acordou devagar. Um telefone tocava na escuridão, uma campainha elétrica desconhecida. Ele tateou, procurando o abajur da mesinha de cabeceira e o acendeu. Semicerrando os olhos para enxergar o que o cercava, viu um quarto luxuoso estilo renascentista, com mobília estilo Luís, nossa, 16º, ar frescos nas paredes e uma cama colossal de 4 pilares de mogno. O livro é fantástico, o começo e o meio são espetaculares e o fim é o melhor. Ele é muito impressionante e inesperado. O prólogo fica uma interrogação. E uma curiosidade aí pra vocês, que existem algumas corporações que é citado no livro que realmente existe, como o Priorado de Sião e o Opus Dei. Eu não vou falar muito sobre eles porque senão vai começar a ter spoiler. E existe uma crítica do livro feito pelo próprio Opus Dei, que eu vou deixar aí na descrição, que é muito legal. O livro custa, em média, R$18. E também existe na edição ilustrada, onde todos os quadros que ele menciona no livro realmente existem. E tem uma fotinha dele para você acompanhar melhor o livro. Se vocês tenham gostado do livro, se gostaram, por favor, dá aquele curtir. Pega, também confere outros vídeos do canal. Curte, favorita, curte também no Face, compartilha, que ajuda muito na divulgação. Eu vou explicar de novo como que funciona o YouTube, que é assim. Os vídeos que aparecem lá em cima da lista quando você procura algo, como por exemplo, você pega e procura Novo Testamento. Existem os meus vídeos sobre Novo Testamento, mas o meu vídeo sobre Novo Testamento vai aparecer lá embaixo. Por quê? Porque ele não tem tantos curtidas e tantos favoritos quanto outros vídeos sobre o Novo Testamento. Então, os que tem bastante curtida, visualização, entre outros, ficam lá em cima. E os que não tem, ficam embaixo. Então, fica tenso. Então, eu peço aí pra vocês curtirem e favoritarem o vídeo pra ajudar aí na divulgação. Então, falou!